Oi, pessoal, boa tarde. Estamos ainda vendo algumas pessoas chegando por aqui, mas em respeito ao tempo de todos, para a gente conseguir falar tudo que a gente quer falar nessa sessão, a gente já vai começar agora. Para quem não me conhece, eu sou Ana Carolina Cirouja, eu sou diretora-geral aqui na GoFluent do Brasil. E a ideia desse bate-papo é a gente contar para vocês um pouco do que a gente vê nesse mercado. Acho que a gente tem a oportunidade de falar com tanta gente de T&D, ouvir histórias de tantas empresas, ouvir como funcionam tantos programas de idioma diferente, e a gente achou que seria bacana compartilhar um pouquinho da experiência que a gente tem. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho do processo desde quando vocês começam a pensar na possibilidade de implementar um programa de idioma, quando surge a ideia, até o final, onde a gente tem que mostrar o resultado e como é que as coisas realmente funcionam. Então, a gente quer dar algumas dicas práticas de como vocês podem tornar esse processo mais fluido, menos doloroso, ter melhores resultados lá no final. E a ideia é que a gente possa trocar bastante por aqui. Pri? Oi, pessoal. Boa tarde. Eu sou Priscila, gerente de Customer Success aqui na GoFluent. Estou feliz de estar aqui com vocês. Sempre dá um friozinho na barriga, bater esses papos, porque eu sei que vocês vêm com muito conhecimento também. Então, eu gosto que a gente sempre fala que é algo mais informal mesmo, por isso a gente fica batendo na tecla, é um bate-papo. Vocês vão poder conversar com a gente através do chat, mandem mensagens pra gente a qualquer momento. Se vocês tiverem uma pergunta específica, vocês têm a opção de responder no Q&A, de perguntar no Q&A, e a gente vai respondendo ao longo do webinar, para que a gente tenha algo mais dinâmico, para que a gente também receba alguns insights de vocês, a gente vai lançar alguns pools durante a nossa conversa. A ideia é saber se vocês estão por aí, se vocês estão ouvindo, estão com a gente. E acho que eu já queria começar lançando um pool, pode ser? Vamos lá, todo mundo? Vou começar aqui, só um segundo. Vamos ver se o pessoal tá ligado, como é que funciona. Só um segundinho. Acho que ainda não apareceu para vocês. Mas não tem problema, Carol, para a gente não atrasar o tempo, eu vou liberando o pool enquanto você fala, tudo bem? Fechado, combinadíssimo. Então tá bom. Apareceu, ó, a Cristiane comentou pra gente que já apareceu. Opa, então tá bom. Legal, a ideia é saber quem aqui já possui uma política de treinamento de idioma, assim ajuda a gente a direcionar um pouco o papo, se a ideia é melhorar ou criar do zero. Mas pode começar, acho que o Lucas pode passar o slide, certo? Para a Carol começar a falar um pouquinho de como a gente sugere que vocês montem uma política de idiomas. Maravilha, vamos lá. Pessoal, o primeiro grande passo desse planejamento começa com algo que parece muito simples, mas nem sempre é óbvio. A gente precisa definir qual o objetivo desse programa. Então, os programas de idioma, eles podem existir com várias funções. Obviamente que, o que a gente quer é que a pessoa aprenda a falar uma nova língua, a gente precisa que esse colaborador se desenvolva e consiga performar bem num outro idioma, mas a ideia é que a gente, dentro desse tema, a gente consegue ter várias vertentes diferentes, vai? Então, a gente vê muita empresa que investe num gap técnico, então eu realmente preciso que meu colaborador se desenvolva para que ele consiga performar de forma adequada. E nem sempre é fácil encontrar alguém no mercado com essa habilidade. A gente sabe que hoje o percentual de pessoas que são fluentes no inglês, por exemplo, no Brasil é menos de 5% da população. Então, as empresas acabam assumindo essa responsabilidade para elas em desenvolver esses colaboradores. Pode ser uma questão de plano de carreira, de desenvolvimento desse colaborador, que enquanto ele era um analista, um gerente, um coordenador, o nível do inglês dele, por exemplo, era satisfatório, mas para ele alcançar um cargo de diretoria, em que ele vai ter mais contato com o pessoal de fora, já passa a ser uma deficiência, pode ser um problema. A gente pode trabalhar o idioma também como um benefício, em que a evolução ou o desenvolvimento em si não é tão prioritário, não é o foco principal desse treinamento, mas a gente quer ajudar na atração de talentos, com um grande diferencial que a empresa oferece, na retenção de talentos também, obviamente, que faz parte desse mesmo ciclo.
em pontuação de Great Place to Work, para incorporar mais conteúdos ao LMS, para oferecer mais horas de treinamento dentro da sua política, né, dentro do seu programa de T&D em geral. Então, os objetivos podem ser os mais variáveis possíveis. E é muito importante que vocês tenham eles claro desde o começo, porque isso ajuda muita gente e ajuda muito vocês a criarem um caminho de onde vocês querem chegar. Hoje, a grande maioria dos fornecedores consegue oferecer soluções bastante customizadas, mas se a gente não sabe qual o objetivo de vocês, fica muito complicado atender essa demanda e a gente acaba, muitas vezes, oferecendo algo que não é adequado ao que vocês estão querendo. Né? Às vezes, vocês vão gastar muito mais do que precisam para uma demanda diferente. Então, o objetivo precisa estar muito claro desde o começo, para que toda a negociação e a entrega do treinamento seja bem sucedida. Tem mais uma perguntinha para a gente fazer agora? Queria saber um pouco aonde que o investimento de vocês em T&D está mais concentrado. A gente está falando aí de treinamentos obrigatórios, a gente está falando de soft skills, a gente está falando de digitalização. Onde que vocês estão investindo hoje? Contem aí para a gente, que a gente também vai ajudar aí a direcionar a nossa apresentação. Acho que já está liberada a perguntinha para vocês. Segundo ponto, se a gente puder mudar aí o slide, por favor, é o mapeamento das áreas envolvidas. Hoje a gente vê que uma negociação para se criar uma política de idioma demora bastante tempo. Querendo ou não, é um processo que envolve muitos stakeholders. Então a gente vê ali o RH iniciando a conversa, que muitas vezes tem que passar para as BPs, e daí o time de compras tem que ser envolvido. E vocês estão tomando uma decisão que vai impactar a vida de muita gente, então tem todos os colaboradores como potenciais alunos que podem fazer parte desse processo de decisão. Então é muito bacana a gente entender quem são essas pessoas, né? Com quem que a gente vai ter que conversar ao longo do processo e quanto de tempo isso vai levar. Por que o tempo é super importante? Hoje a gente vê, não é o caso da GoFluent, mas vocês vão encontrar muitos fornecedores que atrelam o preço a cotação do dólar do dia, por exemplo. Então, se vocês pedem uma proposta com 1 ano de antecedência, vocês vão montar um planejamento inteiro com base naquilo, e aí, na hora que o treinamento realmente for acontecer, aquela realidade já não é mais a mesma. Então, é algo que a gente tem que pensar, né? A gente tem que pensar que o mercado oscila bastante, cotação de euro, de dólar, principalmente se a gente está falando de professores nativos, traz um grande impacto para o treinamento. Então, se a gente tiver uma sinalização de quando a gente pretende iniciar esse treinamento de forma realista, é muito importante. Então, mapear as áreas envolvidas é algo que vai ajudar muito vocês e os fornecedores nesse processo. É algo bem bacana para a gente minimizar a quantidade de surpresas aí que vocês podem encontrar no caminho. Uma outra coisa super importante de mapear, obviamente, é a demanda. Então, de quantas pessoas a gente está falando? A gente está falando de investir nos estagiários e trainees que estão começando a carreira e vocês querem dar oportunidades para eles, né, atingirem ou galgarem diferentes áreas dentro da companhia. A gente está falando de um público só de diretores, só dos key talents. Em quem que a gente está investindo? É um benefício para todo mundo? O que cada um desses diferentes grupos precisa? O que cada um deles está, né? Qual é o objetivo de cada um deles? Isso é algo importante que eu não mencionei no objetivo, mas a gente pode ter diferentes objetivos para diferentes grupos e tudo bem, a gente cria, né, pacotes diferentes para cada uma dessas audiências. Mas é muito importante a gente saber quem são essas pessoas. Uma outra parte muito importante é entender, né, além desse critério de elegibilidade, o formato. Então, que caminho que a sua empresa está tomando? Hoje, não queria nem trazer o tema Covid, mas acho que todo mundo está precisando digitalizar seus treinamentos, digitalizar o trabalho em geral, né? O trabalho remoto está aí. Então, qual é o formato que para vocês faz sentido? Vai ser um in-company? Vai ser um treinamento presencial? Vai ser um treinamento online? O que vocês estão, de fato, buscando? E qual desses formatos vai melhor atender a necessidade de vocês? E os fornecedores também vão poder ajudar vocês falando quais os prós e contras de cada um dos modelos. Outra coisa super importante. Se vocês hoje têm um LMS ou um LXP, integrar um treinamento lá dentro faz total sentido, né? Vocês aumentam a utilização dessa ferramenta, vocês otimizam o investimento, vocês facilitam a vida do aluno, que só vai precisar acessar um único
uma única plataforma para ter acesso a todos os treinamentos. E vocês vão ter muito melhor controle. Assim, todos os resultados, todas as métricas, todos os KPIs vão estar concentrados em um único lugar. Então, se isso faz parte da estratégia de vocês, é legal já pensar desde o começo para que a gente trabalhe a área de T&D como um bloco, né? Algo que realmente faça sentido e que não deixe os colaboradores de vocês perdidos em termos de qual é a estratégia da empresa. Até aqui estamos juntos? Estou falando muito rápido? Não sei. Vou mandando pergunta aí para o chat que eu estou olhando. Vamos lá, critério de elegibilidade, próximo tema, a gente já falou um pouquinho. Mas hoje a gente também vê diferentes empresas criando diferentes políticas. Então, algo que é muito comum é vocês escolherem as pessoas pelo tempo de casa. Então, a pessoa precisa estar pelo menos há 1 ou 2 anos na companhia para que haja investimento nela. Pelo cargo. Então, a gente está falando só de quem é CLT, de quem é, que tipo tipo de contratação. A gente está falando, como eu mencionei anteriormente, só de estagiário, só de diretor, como é que a gente vai fazer isso? A gente está falando de nível de proficiência. Muitas empresas só vão investir de quem for entre B1 e B2, porque entendem que quem está acima do C1 já tem um nível bom o suficiente para trabalhar na companhia, e quem está abaixo disso acaba sendo responsabilidade do colaborador. São caminhos diferentes que a gente pode trilhar, mas é importante que eles também estejam aderentes a quem é o público de vocês, né? Não adianta querer criar uma política que só atenda quem é nível acima de B1, se todo mundo na companhia é nível básico, se essa não for uma exigência de contratação. Então é importante que tudo esteja bem alinhado. Entendendo qual o objetivo, qual o público e qual o nível que vocês querem que eles cheguem, a gente fala de duração do programa. Quando a gente fala de treinamento de idioma, a duração é sempre uma questão, porque não é um treinamento que vai acontecer de um dia para a noite. A gente está falando aí de algo de médio a longo prazo. Não adianta a gente querer ter resultados em 3 meses, a gente não vai ter, né? A gente precisa realmente que esse aluno se dedique, que ele estude, que ele tenha constância, que ele tenha frequência, enfim, vários outros critérios que até a Pri vai falar mais para frente, mas a gente precisa ter um espaço de tempo suficiente para promover a mudança e a evolução que a gente quer. E aí, uma dica muito boa, que é algo que fora do Brasil é muito feito, e aqui é muito pouco, desculpe, são contratos multi-year. Então, a gente consegue fazer contratos com mais de 1 ano de duração, podendo ser 2, 3, 4, 5, quanto vocês quiserem. Isso ajuda a gente a criar uma estratégia de longo prazo, a ganhar tempo para ir conhecendo a dinâmica da empresa, conhecer onde que o calo aperta para vocês, entender um pouco mais o público que trabalha para vocês e obter melhores resultados lá na frente. Além, é óbvio, do ganho financeiro que vocês acabam tendo, né? Querendo ou não, quando a gente cria contratos de longa duração, a gente consegue ser muito mais agressivo em termos de valor e entregar algo que fique muito bem equilibrado na balança aí, em termos de custo-benefício. Então, isso é algo muito importante e, de novo, tem que estar atrelado aos objetivos do programa. Se é um benefício, os benefícios tendem a ser de longo prazo, então ninguém quer ficar mudando de pacote de benefício todo ano. Se o objetivo é melhorar um gap técnico de um grupo específico, talvez esse treinamento possa ter um prazo mais curto. Então, em 1 ano, 1 ano e meio, a gente consegue suprir a necessidade daquelas pessoas específicas. Se essa é uma demanda recorrente e as pessoas estão em nível muito básico e precisam chegar no nível avançado, a gente já recomenda prazos mais longos de treinamento. Certo? E aí, a gente entra na parte da definição de quem vai ser esse parceiro de idioma. E acho que a ideia aqui não é a gente falar da GoFluent, vocês vão ter todos os nossos contatos depois desse bate-papo, e a gente vai ter o maior prazer do mundo em conversar com vocês, mas é a gente trazer um pouco do que a gente vê no mercado mesmo. Claro que, sem querer, vou acabar puxando a sardinha para o online, vocês me desculpem, é força do hábito. Que a gente vê acontecendo muito. Tem empresas que trabalham com parceria de desconto, e aí isso a gente nem considera como uma estratégia de T&D.
né? Isso entra como uma outra vertente. Então, quem é colaborador da empresa X tem 10% de desconto na empresa Y. Isso sim, obviamente, é um bom benefício para os colaboradores, mas vocês não têm tanto controle quanto aos resultados. A gente vê muitas empresas realizando reembolso de forma descentralizada. Então, tem ali um limite de budget, sei lá, R$200 ou 60% por mês do valor do treinamento, o aluno escolhe onde quer estudar. Nesse modelo é legal porque vocês eliminam a questão da aceitação do provedor, afinal de contas é o aluno que escolhe, se a escolha dele ele não pode reclamar. Por outro lado, vocês perdem totalmente o controle. Vocês não sabem o quanto que essa pessoa está evoluindo, o quanto que ela está sendo assídua na frequência das aulas, o quanto que esse fornecedor de fato é bom, né, e vai trazer bons resultados de aprendizado. Então, é um treinamento que, de alguma forma, traz benefícios, tem reconhecimento do lado do aluno. Por outro lado, ele também não traz tanto controle, né? Vocês acabam não sabendo para onde que esse dinheiro está indo. Pri, a gravação pausou e o pessoal já pediu aqui do lado a sessão gravada, então acho que precisava dar uma ajustadinha. Ok. Outras duas formas, né, as mais clássicas, poderiam ser um treinamento presencial ou online com o investimento da empresa. Aí é quando a gente está falando da área de T&D realmente liderando e organizando e orquestrando todo esse processo de aprendizado. Quando a gente fala do treinamento presencial, tem a vantagem de ser algo já conhecido desse aluno. Então, a gente cresceu dentro de uma sala de aula, todos nós estudamos no maternal, terceiro colegial, depois na faculdade, na pós e tudo mais, dentro de uma sala de aula. É um ambiente que a gente se sinta, talvez, no começo mais confortável. Por outro lado, é uma metodologia que está acabando, né? A gente não vê um presencial desaparecendo, mas a gente vê uma substituição muito rápida acontecendo para metodologias online que vão trazer mais flexibilidade, mais controle, mais customização, uma capacidade maior de interação com as pessoas mesmo, maior engajamento, ainda que esse engajamento possa não acontecer logo de cara por conta dessa questão da adaptação, mas a partir do momento que a pessoa se acostuma àquela metodologia e passa a ver as vantagens da flexibilidade, de todas as opções de escolha que ela tem, acaba sendo um caminho muito legal a ser seguido. Tem algo do online que acaba sendo muito curioso, que vocês acabam tendo muita informação do que esse aluno faz. Dentro do online, a gente consegue traquear a vida dessa pessoa inteira, né? A gente sabe que horas que ela acessou, que horas que ela pôde acessar, quantas atividades ela fez, quantas ela errou, quantas ela acertou, quantas aulas ela perdeu. Então, esse nível de informação que vocês passam a ter acesso, às vezes confunde na quantidade de controle que a gente vai exercer em cima desse aluno. E dá a sensação de que eles talvez não estejam fazendo tanto, mas é porque, na verdade, a gente está vendo, de fato, tudo que está sendo feito. Coisa que no presencial a gente não tem. Uma conversa muito engraçada que eu tenho que ter com quase todos os nossos clientes é assim, nossa, mas esse aluno perdeu 2 aulas. E ele tinha, sei lá, 50 aulas para serem realizadas. Aí você fala, sim, é um problema. Ele perdeu uma aula, né? Ele não deveria perder aula nenhuma, mas imprevistos acontecem. E o MEC aprova que você falte 25% das suas aulas em qualquer outro curso, em cursos técnicos, na faculdade de medicina. Por que que ali 2 faltas passam a ser um problema? Então, esse controle do online é algo muito rico, mas ao mesmo tempo é muito perigoso e pode acabar fazendo com que a gente gere um desestímulo nos alunos, se a gente não tomar muito cuidado em como a gente vai trabalhar esse engajamento. Acho que basicamente era isso que eu queria trazer, essa questão de... Oi. Carol, deixa eu só te interromper rapidinho. A gente teve algumas perguntas, algumas eu já sinalizei para o pessoal que a gente vai acabar falando mais para frente, mas tem uma muito bacana
que a Pamela perguntou, que eu acho que vai muito da sua visão de visitar muitos clientes e tudo mais. Você acha que as empresas têm investido mais nos colaboradores júniores, nos sêniores? Qual é a sua visão? Eu acho que é mais um feeling, né? Porque, como você já disse, está atrelado ao objetivo. Mas o que você tem sentido? Perfeito. Tem uma divisão enorme, Pamela. Acho que até uns 2 anos atrás, a gente via muito esse investimento acontecendo nos colaboradores seniors. Então, um foco muito em diretores ou key talents da empresa. Hoje, a gente está vendo um movimento de mercado das empresas quererem trazer mais diversidade para as empresas. Isso vem acontecendo muito no programa de estagiário e trainee, por exemplo. A gente tem o exemplo do Magazine Luiza, que fez aquela contratação agora super polêmica só de profissionais negros. E a gente sabe a realidade, a triste realidade do nosso país, em que essas pessoas, boa parte delas, não vamos generalizar, tiveram acesso a uma educação menos completa. E talvez o nível de inglês deles, que possa ser muito necessário lá na frente, seja deficitário. Então, hoje, quando a gente encontra empresas que buscam trazer maior diversidade, desde os cargos mais de base da companhia, a gente vê um investimento muito crescente nessas áreas. Mas eles não tiram o investimento que já acontecia antes na diretoria, né? Acho que agora está se tornando uma coisa mais equilibrada entre os dois públicos. Outra coisa que a gente vê acontecendo muito, e muito mais fora do Brasil do que aqui, são empresas trazendo treinamento como um benefício e democratizando esse acesso a todos os colaboradores da companhia. Então, a ideia é que se ofereça um acesso básico, igual, para todo mundo, trazendo toda essa questão do benefício mesmo à tona, trazendo uma questão de reconhecimento. E aí, na medida que essas pessoas vão se engajando, vão trazendo resultado, ou para grupos específicos com necessidades específicas, as empresas acabam complementando esse acesso básico com ferramentas adicionais de aprendizado. Então, a gente acaba juntando todos os públicos aí dentro de um treinamento bastante democrático, em todos os sentidos. Tem mais alguma pergunta que você achou aí, Pri? Temos uma pergunta que foi feita por diferentes pessoas, tanto no chat quanto no Q&A. Acho que eu vou falar de certa forma daqui a pouco sobre regras, mas não custa nada a gente já falar sobre esse tema. As pessoas têm perguntado se as empresas têm liberado as aulas e o horário de estudo dentro do período comercial ou não, se isso pode gerar alguma demanda trabalhista, o que a gente tem visto acontecer. Não sei se você quer falar um pouco, se você quer que eu fale. Eu acho que a gente vai ter visões complementares disso, né? Sim. A resposta, de novo, varia bastante, mas, em geral, as empresas que não permitem que se use nada de recurso da empresa acabam sendo prejudicadas em termos de engajamento. Essa é uma discussão de horas ali, né? Porque a gente também entende a complexidade de você ficar estudando no horário que você deveria estar trabalhando. Por outro lado, sim, pode existir essa questão trabalhista de acordo com a quantidade de push que você faz em cima desse aluno. Então, se as métricas forem muito exigentes, mas você não deixar que ele faça no horário de trabalho, ele pode considerar isso como parte do trabalho dele que não está sendo feita naquelas 8 horas. Então, acho que vai muito do discurso e da forma como se coloca e se cobra resultado desse treinamento, né, Pri? Sim, com certeza. O que a gente vê uma clara distinção entre treinamentos que os colaboradores podem utilizar o horário de trabalho para realizar as atividades, e os treinamentos que os alunos não têm essa liberdade. No geral, os treinamentos que o colaborador consegue utilizar durante o horário de trabalho, a gente tem um maior engajamento, o atingimento de métricas, porque a gente tem que considerar que no geral, esses treinamentos, a não ser que ele venha como benefício para todos os colaboradores, quando a gente está falando principalmente dos alunos que têm um pacote mais robusto, são pessoas que foram escolhidas a dedo, né? É um budget que vem ali da empresa, assim, vem tudo muito contadinho, as pessoas são escolhidas a dedo, então você também demonstra como empresa uma confiança naquela pessoa. Então, estou te dando esse treinamento e eu sei que você vai utilizar da melhor forma, que você não vai deixar de me entregar o que você precisa no seu dia a dia para fazer as aulas. Então, eu acho que assim, a gente vê de tudo acontecendo, depende muito do objetivo, de novo, que você teve no seu treinamento, mas no geral, pelo menos de uma forma muito genérica, para não deixar vocês sem resposta, os treinamentos que o colaborador tem um pouco mais de flexibilidade tendem a ter melhores resultados, tá bom?
uma questão muito importante que acaba acontecendo agora com o grande crescimento dos LMS dentro das empresas é, às vezes, o bloqueio. Então, muitas vezes o LMS não está disponível fora da rede da companhia ou fora do horário de trabalho. E aí vem muito aquela questão do objetivo e de trabalhar o T&D como um bloco, né? Como é que a gente alinha tudo isso? Como é que as regras têm que estar de acordo com todas as políticas da empresa? Então, são vários pequenos detalhes para se pensar. E por isso que essa conversa é sempre longa. A negociação de uma política de idiomas é algo que sempre toma tempo e é gostoso da gente ir conversando, porque realmente as variáveis são muitas. E aí perguntaram mais uma vez aqui, então vocês não têm uma resposta? Não, não temos, vai depender do projeto. A gente não consegue nem falar numericamente para vocês, X projetos fazem isso, X fazem aquilo, porque são muitas variáveis. Às vezes, alguns públicos, dentro de um mesmo treinamento, podem acessar durante o horário de trabalho e alguns não. Então, são muitas variáveis, como a Carol falou, tá bom? Acho que a gente tem mais um Eu não tenho o número exato, mas eu tenho a sensação que a maioria deixa fazer no horário de trabalho. Sim. É uma sensação, mas é aquilo, como tem públicos diferentes, às vezes o número de projetos que a gente vê essa permissão acaba sendo grande, mas não para todos os alunos. Então, acho que a gente não consegue dar uma resposta exata. A gente tem um pool agora e pediram para a gente lançar um pool, então, sobre isso. Enquanto eles estão respondendo, eu vou criar uma pergunta aqui para entender de vocês. O que vocês acham que seria o certo ou não? Então, Carol, se você puder ir guiando eles enquanto eles fazem essas respostas, eu vou criar um outro aqui rapidinho, tá bom? Legal, vamos lá. Deixa eu ver o que mais que tem de pergunta aqui, que a Pri já não vai cobrir lá na frente. O que tem de coisa? Vamos compartilhar por e-mail. Legal, alguém perguntou sobre esses níveis, né, que eu comentei, do A1, A2, B1, B2, C1, C2. Esse é um dos métodos mais comuns, né, tá dentro do quadro comum europeu, que é uma das metodologias mais utilizadas no mundo para equalizar essa avaliação de idioma. Então, a gente entende que A1 e A2 são níveis básicos, B1, B2 intermediários e C1, C2 avançados. Então, a gente sempre trabalha dentro dessa terminologia. Acho que vocês vão ouvir isso aí sendo dito mais para frente. Achei melhor já contar para vocês. Pri conseguiu lançar o pool aí? Terminando de digitar. Legal. Vamos falar das respostas dos primeiros pools. Acho que é legal compartilhar com vocês. Não sei se vocês têm acesso, mas aquela primeira pergunta de onde está concentrado o investimento de T&D de vocês. A gente ainda vê 37% do público aqui presente falando em treinamentos técnicos, mas logo depois seguidos de soft skills, com 30%. Hoje a gente vê vários estudos que mostram o treinamento de idioma como uma soft skill. É legal ver a resposta de vocês sobre isso, porque a pessoa que fala um novo idioma, ela tem uma capacidade de raciocinar muito diferenciada. Acaba que o cérebro dela consegue fazer cruzamentos que uma pessoa que fala apenas uma língua não consegue. A gente consegue desenvolver raciocínios em diferentes idiomas e isso traz uma velocidade muito grande. A gente consegue melhorar muito a confiança desse colaborador, a forma como ele se posiciona dentro do mercado dele, a forma como ele desenvolve negócios, a capacidade dele de realmente trocar experiências com outras pessoas. Então, 30% para soft skills, 26% para treinamentos obrigatórios e digitalização ainda está baixa, hein, pessoal? Só 7% de vocês estão concentrando os investimentos em digitalização. O pool já foi liberado aí. Pergunta, os colaboradores têm acesso ao idioma durante o horário de trabalho? Vamos lá, as perguntas estão chegando, por enquanto sim, está ganhando. De lavada. Diga-se de passagem. Está sempre numa média aí de 70% a 80% do pessoal aqui presente respondendo que sim. O colaborador deve poder estudar durante o horário de trabalho. Bacana. E aí, acho que o Lucas pode lançar só mais um pool que a gente tinha falado, que é a pergunta número 3, Lu. Se você puder encerrar esse para a gente partir para 3?
E eu acho que eu Você preciso tem uma muito posição ali. preciso dessa resposta do próximo pool para eu saber como me comportar agora no slide que eu vou falar um pouquinho. Então, a gente basicamente quer ouvir de vocês. Se vocês tivessem que lançar um programa de idiomas hoje, vocês saberiam dizer qual é o objetivo dele e como que esse objetivo está atrelado aos objetivos da empresa que vocês trabalham? E aí, Carol, como eu não estou como organizadora, você pode só me atualizando aí do percentual das respostas, por favor. Legal, metade do pessoal que está aqui já respondeu, mais da metade. Estamos com agora 68% dizendo que sim, 32% que não. Aumentou 70-30, 71-29. Estamos aí nessa média. Legal, excelente. Então, Lu, acho que você pode mudar o slide, por favor. Já vamos falar do ponto 1, né? Para quem chegou depois, eu sou a Priscila, eu trabalho na área de sucesso do cliente, sou gestora, então, de Customer Success na GoFluent, e o papel dessa área é justamente conseguir ajudar os clientes, durante as interações que a gente tem no projeto, a alcançar esses objetivos que vocês mencionaram, né? E parece meio chato a gente repetir toda hora, falar de objetivo, mas na verdade, a gente atrelar o treinamento de idiomas a um objetivo de negócios da empresa dá uma importância muito grande para o treinamento, auxilia o engajamento dos colaboradores. As coisas elas se casam, né? Os fatores eles vão se unir, então isso é muito importante. E é a partir daí, a partir das definições que a Carol falou com vocês, que a gente vai chegar num momento que vocês vão ser apresentados a um gestor de projeto, gestor de sucesso do cliente, depende do nome da empresa, para que a gente possa definir, então, como operacionalizar esse objetivo do treinamento e ajudar vocês a atingirem esse sucesso, tá bom? Então, o primeiro passo que a gente coloca aqui é a questão de definição de regras. E aí eu sei que algumas pessoas no chat falaram sobre regras, o que a gente entende de KPIs, então é um pouquinho do que a gente vai falar agora. Deixa eu até conseguir encontrar aqui. Qual é a pergunta? Bom, já estão perguntando de participação, Carol, só ajuda a gente não perder que está no chat, não está no Q&A. Então, quando a gente fala de regras do programa, a gente quer entender assim, dentro desse público que a gente selecionou, com esses fatores de elegibilidade que a Carol mencionou, como que a gente vai fazer um filtro? Porque muitas vezes a gente tem, sei lá, 1.000 colaboradores na empresa que atendem os critérios mínimos que vocês colocaram. Só que o budget talvez não contemple esses 1.000 colaboradores. Então, como a gente faz um funil ali para que essas pessoas elas se mantenham ou não no treinamento? Se as pessoas seguirem as regras, elas vão continuar. Se elas não seguirem as regras, elas vão abrir espaço para alguém que de repente esteja numa fila de espera. Então, essas regras elas são importantes, além do que elas ajudam o colaborador a encarar esse programa com outros olhos e também ajudam a RH a entender como o treinamento está evoluindo, quais métricas têm sido alcançadas, qual é o sucesso que eles têm alcançado. Então, algumas dicas que a gente geralmente passa para os nossos clientes são, nesse momento que a gente está falando de definição de regras, e talvez que a gente afunilhe um pouquinho os participantes, vamos pensar qual vai ser o tipo de inscrição dessas pessoas para o treinamento, qual o prazo de inscrição, qual vai ser o processo interno de aprovação, e a gente vê, assim, processos mais diversos possíveis. Tem empresas que acontece tudo via sistema, tem empresas que o gestor vai aprovar ali, num clique no sistema e já vai chegar para o RH, tem algumas empresas que não, tem um documento, você tem que assinar, digitalizar. Agora com o Covid as coisas estão mudando um pouco, mas a gente vê de tudo um pouco nesse momento e é importante que a gente tenha claro como esse aluno vai chegar até o programa. Se ele não for um programa de benefício que é entregue a todos os colaboradores. Isso é importante porque eu acho que a pior situação que a gente vê em um programa de idiomas é quando ele começa sem que o colaborador tenha ciência, ele não sabe por que ele chegou, ele não teve nenhuma ação até o dia que ele iniciou o treinamento. E, consequentemente, ele vai se dedicar menos. Ele talvez o tempo de resposta para que ele comece a acessar um portal ou para que ele participe das aulas sempre vai ser maior. Então, definir essas regras e entender como esses alunos vão entrar no programa de fato é muito importante, tá bom? E isso a gente faz sempre com um prazo suficiente para que a gente comece o programa já com esses alunos escolhidos e seguindo os próximos passos que eu vou falar.
E para isso, eu queria só, antes da gente chegar no próximo passo, lançar mais uma perguntinha para vocês. Eu quero entender, para quem já tem treinamento, quem já sabe o público que está lidando, quais são as estratégias que vocês utilizam para manter essas pessoas engajadas no treinamento? Lu, se você puder falar, lançar, aliás, por favor. Carol, você pode me atualizar sobre o percentual, por favor? Vamos lá. Metade das pessoas está aumentando, já responderam. A gente está vendo aqui 74% disse que envolvimento dos gestores, então vem ali no top-down e manda o pessoal participar. 40%, é que pode selecionar mais de uma opção, né? Então a porcentagem não vai fechar em 100, mas análise de desempenho, 40%. Então, isso é um item que vai ser cobrado lá na frente, né? Na nota que essa pessoa vai tirar. E 25% falando de gamificação. Ninguém respondeu que tem bônus atrelado ao engajamento. Legal. Então, resumindo, estão aí 70% envolve gestores, 40% coloca na análise de desempenho e 25% gamifica. Ok, perfeito. Bom, fiquei com um pouquinho de medo aí desse envolvimento de gestores. Não sei, dependendo da forma que é feita, é ótimo e vai colaborar para o sucesso do treinamento, dependendo da forma que a gente faz, não é legal. Mas vamos lá, Lucas, se puder passar mais um clique no slide, por favor, a gente vai falar da divulgação do programa. Então, eu fiz essa pergunta da gente entender o envolvimento do gestor e quais são as ações que vocês tomam, porque assim, percebam que desde o início, antes do projeto começar e antes da gente ter, de repente, uma adesão que está aquém do que a gente espera e a gente gritar por ajuda para os gestores, eles devem participar desde o início, seja ali na definição de regras ou seja na divulgação do programa também, né? Eles têm que conhecer e eles têm que receber um nível de informação sobre o parceiro que foi escolhido, sobre como as coisas vão funcionar, se vão ter provas ou não, se é uma plataforma online ou não, desde lá de trás, porque a gente sabe que ter os gestores como parceiros vai facilitar a vida do RH que acompanha o treinamento e vai facilitar a vida dos alunos, o ciclo todo fica muito mais fluido. Então, é importante que essa divulgação do programa contemple todos os públicos, e foi até o que a Carol falou um pouquinho no slide anterior, daquele mapeamento de pessoas envolvidas. Então, que a gente consiga fazer ali uma cascata de informações e qual é o volume de detalhamento que cada um desses públicos vai receber. Na divulgação do programa, a gente sempre trabalha, pelo menos falando de GoFluent, e é claro que a gente acaba sugerindo para vocês hoje também, que vocês tenham um cronograma bem estruturado para que essas informações sejam passadas. É lógico que muitas vezes a gente não tem ali o timing entre a conversa com o fornecedor, assinaturas de contrato, aprovação interna e tudo mais, a gente não tem aquele tempo perfeito para fazer tudo como a gente gostaria. Mas no mundo ideal, geralmente ali 2 meses antes do projeto, a gente já começa a falar desse projeto, a gente já manda algum material, um teaser para os alunos, a gente já começa as inscrições. 1 mês antes do início, a gente pode liberar um vídeo, de repente, de novo, instigando os alunos a conhecerem um pouquinho mais sobre o que está por vir, para que eles já se preparem para a chegada desse novo programa. E aí a gente vai trabalhando com outras ferramentas em união com o time de marketing, que pode ser tanto do fornecedor de vocês, quanto a equipe de comunicação interna. Aí vai depender muito de alguns fatores internos de vocês, mas a gente vai compartilhando essas informações para que no dia do launch do projeto, ali no dia do Go Live, todo mundo esteja ali minimamente informado sobre o que vai acontecer e que as pessoas comprem essa ideia, né? É muito chato você ser o último a saber, ainda mais como quando você é um aluno e você chega ali e sabe que vão te cobrar resultados lá na frente. Então, isso é algo que a gente sugere sempre que vocês olhem com muito carinho. E aí eu consigo falar para vocês, assim, de forma geral, o que a gente consegue ver nos nossos treinamentos na GoFluent é que os projetos que a gente não tem a parte de definição de regras e de divulgação do programa bem estruturados são os projetos que a gente tem menor
evolução dos alunos. O tempo de reação deles é muito maior. Os alunos vão ter muito mais resistência, às vezes a gente manda e-mails, eles não leem, eles demoram mais para iniciar as atividades. Então, quanto antes a gente começa a fazer esse planejamento de divulgação e regras, e quanto mais claro esses passos forem, melhor para que os alunos consigam se engajar. E é lógico, se vocês já colocarem os gestores nesse pacote também, eles vão conseguir ajudar. E aí, na hora de utilizar os gestores como um apoio nessa estratégia de engajamento, as coisas vão fluir muito mais. É muito complicado quando a gente precisa falar de um treinamento específico que os gestores não têm conhecimento. E aí o RH fica sozinho tentando lutar e ajudar o fornecedor a correr atrás do resultado. Só que a gente tem um teto, né? A gente não consegue ir além dele. Então, isso é muito importante. Eu sugiro que vocês olhem sempre com muito carinho para esses 2 passos. Lucas, pode passar para mais um passo, por favor? Lançamento do programa. Apesar da gente estar falando de um dia ou de alguns dias, dependendo do tamanho do programa, então a gente pode ter palestras sem Covid, até palestras presenciais, com Covid, palestras ali online, uma ou várias sessões. Apesar de parecer que é algo muito simples, que é pequeno, é muito importante. Então, assim, se a gente fez uma definição de regras bacana, se a gente fez uma divulgação do programa ali o mais próximo do ideal, a gente vai ter um percentual de assiduidade muito maior durante esse lançamento do programa, e a gente vai ter alunos participando dessa palestra e todos recebendo a mesma informação e tendo aquele ok, assim, você pode seguir, a partir de agora a gente espera que você faça isso, que você siga esse passo. Então, é o dia D do treinamento. A gente, assim como eu acabei de falar sobre a divulgação do programa, quando a gente não tem um bom lançamento, quando a gente não faz aquela abertura, muitas vezes com alguém da diretoria do RH ou head de treinamento, quando a empresa não fala para o colaborador, não consegue traduzir ali a importância desse programa, a gente também tem muito mais dificuldade para fazer os alunos aderirem ao treinamento. Então, o que a gente sempre sugere, trabalha em parceria com os clientes, no momento que a gente vai fazer um lançamento de um programa, quando você estiver falando ali, recepcionando os presentes, fala um pouco da estratégia, né? Muitas empresas, as que a gente vê que tem mais sucesso, são aquelas que falam, olha, a gente tem esse programa, o nosso diretor, o nosso CEO, o nosso VP, fulano, ele decidiu, optou por esse fornecedor por este motivo. Vocês desenvolvendo o idioma X vão ajudar a empresa a caminhar nesse rumo a esse objetivo que a gente tem. Então, é muito importante ter essa fala, né? Trazer o RH, trazer a diretoria como sponsors do treinamento. E aí, a gente tendo um bom lançamento do programa, a gente caminha para o próximo passo, que são os acompanhamentos, né? O que a gente vai fazer? Tudo isso que a gente fez até agora é muito importante. E o que vem depois acaba ficando muito nos bastidores, mas é tão importante quanto. Para que vocês tenham um programa de idiomas bem sucedido, o ideal é que vocês tenham contato com ele periodicamente, que vocês analisem dados e que vocês tenham com vocês uma equipe, né, ali junto com o fornecedor que vocês escolheram, que esteja capacitada a prever problemas, a olhar para alguma luzinha amarela em um relatório, no comportamento dos alunos e poder falar para você, olha, acho que isso não está indo para o caminho ideal, vamos trabalhar essa questão, porque daí você tem a certeza que tudo que você fez, que não foi fácil, parece que é simples, a gente colocou em tópicos aqui, todo mundo faz, mas dá trabalho, não é fácil de forma alguma, mas tudo isso pode escoar ali por ralo abaixo se a gente não tiver um bom acompanhamento. Então, o acompanhamento vem para amarrar tudo isso que vocês já fizeram. O que seria ali boas práticas aos nossos olhos? Que vocês tenham reuniões, dependendo do tamanho do projeto, elas vão poder ser bimestrais, elas vão poder ser semanais, no início, ou mensais, com o fornecedor, para olhar relatórios, analisar as métricas. O legal de
muitos fornecedores hoje, já que a gente está nesse processo de digitalização tão forte, vão fornecer para vocês acesso a algum dashboard 24 horas por dia. Então, vocês podem olhar aquilo dali com muita flexibilidade, mas é legal ter esse bate-papo e entender desse fornecedor, que é um expert no assunto, que entende do mundo de idiomas e como acontece essa aquisição de uma segunda, terceira língua, o que ele acha que está dentro do esperado ou não. E aí eu vou tentar só me explicar um pouquinho. Hoje dentro da GoFluent, por exemplo, a gente tem 7 idiomas. Já já a gente vai ter mais, mas hoje a gente tem 7. E um dos idiomas é mandarim. Então, por que é importante a gente ter esses experts, a gente ter pessoas que tenham um know-how no treinamento de idiomas? Porque muitas vezes, isso a gente vê com alguns clientes, no primeiro momento eles olham um relatório e eles acham que alguns alunos estão indo muito mal, porque eles olham números absolutos num relatório, mas eles não conhecem o que está por trás desses números. Então, um aluno que fez, de repente, 10 atividades de mandarim e um aluno que fez 15 atividades de espanhol, brasileiros, eu digo, né? Não dá para falar que o de espanhol fez muito mais do que de mandarim. Talvez em números de atividade, aliás, talvez não, com certeza em números de atividade, sim, mas a dedicação, o grau de dificuldade que a atividade de mandarim tem é maior. Então, a gente também vai conseguir auxiliar vocês a olharem esses relatórios e a indicar, olha, vamos olhar para a quem ali para além dos números de testes de nivelamento, porque muitas pessoas, e isso foi uma das perguntas, acho que o Albert fez no Q&A, sobre métricas, KPIs, muitos gestores, eles ficam fissurados ali numa evolução em testes de nivelamento. Eu quero que todo mundo chegue no nível máximo. Então, se a GoFluent, por exemplo, trabalha com o quadro comum europeu, que é uma classificação que vem do Conselho Europeu com 6 níveis. Então, os gestores querem ver todo mundo no nível 6, quando, na verdade, essa é uma expectativa que não condiz com a realidade. Mesmo hoje, se a gente fizesse, nós aqui, com todo respeito a vocês, se a gente fizesse um teste de português, não sei se todos nós seríamos nível 6, porque esse nível 6 exige um grau de conhecimento e de manejo de estruturas gramaticais mais complexos muito alto. Então, talvez um aluno, mesmo com o nível 3 ou 4, ele consiga performar muito bem e entregar o que a empresa precisa, ajudar a empresa a melhorar ali o atingimento de metas, o aluno ele vai conseguir resultados melhores no dia a dia dele. Então, analisar esses relatórios, ter essas reuniões de acompanhamento para ter uma pessoa que entende do assunto te dizendo isso é normal, isso é esperado. Existem 5 fases no aprendizado de uma segunda língua. Um aluno nesse nível é esperado que ele tenha esse tipo de dificuldade mesmo, ou não. Esse número de atividades está dentro de uma métrica para clientes do setor que você trabalha. Então, ter esse bate-papo é muito importante, até porque a gente sabe que vocês, como RH, estão acompanhando o treinamento no dia a dia, estão mais próximos dos alunos, mas na hora de mostrar esses números para uma diretoria, para pessoas que estão mais distantes ali do dia a dia do projeto, vocês precisam saber um pouco mais o que está por trás dos números. Então, esse acompanhamento é muito importante e talvez, dependendo ali do número de alunos que vocês tenham, uma reunião mensal seja o ideal. Revisões de programa também são muito importantes. Essas revisões de programa são aquelas paradas mais estratégicas, que, de novo, dependendo do tamanho do programa que vocês vão ter, pode acontecer a cada quarter, pode acontecer a cada semestre, mas é legal parar, revisar, ver big numbers, além de olhar ali só nos detalhes, aluno por aluno, ver grupos, ver business units, plantas, isso vai depender muito da divisão ali que vocês têm dos participantes, mas olhar esses números e entender, sempre atrelar esses resultados obtidos ao que a gente definiu lá atrás de objetivo do treinamento. Então, vamos olhar, esses números aqui, eles condizem com o que o cliente esperava? Sim, não? Às vezes, sim. Então, a gente vai continuar. O que a gente pode fazer para melhorar? E aí, a gente pode seguir para premiações, a gente pode seguir para uma ação de gamificação, ou se a gente não estiver seguindo o caminho certo, a gente pode revisar a política.
E muitas vezes isso acontece. A gente setou expectativas muito altas para um período que não faria sentido ter essa exigência tão alta para um colaborador. E aí o RH pode trazer ali um adendo para alguma modificação à política ou não, ou a gente pode modificar a forma como a gente tem passado algumas informações para os alunos, mas essas revisões de programa, elas são uma forma muito interessante da gente pegar dados macros e analisar o caminho que a gente está seguindo, se ele é de fato correto e o esperado. E aí, quando a gente fala de ações de engajamento e premiações, a gente entra num universo, assim, de 1000 possibilidades, gente. A gente, dependendo do setor que vocês atuam, dependendo do perfil da empresa, a gente não tem nem limite para sonhar. Ainda mais quando a gente não estava no período do corona, a gente tinha clientes que colocavam como premiação para os alunos, desde tickets para o cinema, até viagens internacionais para uma planta da organização ali da empresa, para que eles pudessem ter uma semana diferente trabalhando e falando um outro idioma. A gente tem empresas que têm como premiação um café com o CEO ou com o diretor de RH, então a gente tem uma série de premiações e a gente não consegue colocar uma regra muito fixa do tipo, se o seu programa é assim, você tem que premiar dessa forma. Muitas vezes, vocês vão ter essa resposta muito mais pronta do que a gente. Então, o que a gente gosta de entender e o que a gente sugere que vocês façam é que todas as premiações, todas as ações de gamificação, elas tenham coerência com o que vocês já fazem como treinamento e desenvolvimento. Então, se dentro do RH ali, vocês já estão acostumados a liberarem um tipo de premiação para os colaboradores, vocês já sabem que esse tipo de premiação é algo que faz sentido para eles, vocês vão indicar isso para o fornecedor, para que o fornecedor também, conhecendo o estilo de vocês, possa trazer isso para a realidade do produto que eles estão oferecendo, certo? Bom, acho que de forma geral era isso, mas sei que vocês podem ter perguntas ainda sobre KPIs, então vou pedir para o Lucas lançar a nossa 5ª pergunta para eu entender um pouquinho de vocês e ver se eu posso ajudar ainda com mais algum insight, tá bom? Enquanto vocês estão respondendo, eu acho que eu posso responder aqui rapidamente a pergunta da Monique. Dentro da GoFluent, Monique, a gente tem as 7 línguas e o aluno ele pode ter acesso a todas no modelo e-learning, que seria só as atividades, mas a gente recomenda para as aulas particulares o aluno tenha um idioma escolhido de preferência, tá bom? Então, assim, dentro da GoFluent, eu posso acessar, de repente eu já sou um aluno com inglês fluente, mas eu quero me manter ali afiado, no dia a dia eu quero praticar um pouquinho mais, posso fazer isso e ter as minhas aulas particulares de espanhol ou de italiano, tá bom? A gente tem algumas perguntas aqui também sobre reembolso, e aí eu acho que eu vou deixar para a Carol me ajudar com isso. Estão falando de coparticipação para a gente falar um pouco de boas práticas. Carol, um pouquinho das respostas que a gente tem aí, o que o pessoal acha mais importante? Lembrando que esse é um pool que a gente deixou aberto para múltiplas escolhas, tá bom? Legal, então a maioria das pessoas respondeu que melhor desempenho de colaboradores em tarefas é uma das métricas mais importantes de acompanhamento do programa de idiomas. Adorei, porque essa é a ideia, né? Não importa o número de atividades que ele fez, mas sim o que ele está podendo aplicar no dia a dia. A vida real, no final das contas, é o que importa. Bom, não sei se vocês... Ainda estão respondendo? Só terminando os resultados. Então, 80% disse isso, 50% fala sobre os testes de proficiência, que, querendo ou não, é uma das métricas mais sei lá, diretas ou mais óbvias, não no sentido negativo da coisa, né? Mas é o que a gente pensa de bate-pronto. Sim. 20% comentou sobre horas de estudos, outros 20% sobre atividades realizadas. Em último lugar, com 4% estão as aulas realizadas. Então, acho que entra muito naquela questão da frequência e tudo mais. Óbvio que vai variar do tipo de programa que essa pessoa tem. Sim. Né? Os programas podem variar, incluindo aulas ou não. Mas muito legal ver o pessoal levando a vida real a sério. Sim, e
não sei se vocês pagaram aí o Lucas e a Carol para os participantes responderem isso, mas assim, esse eu acho que era o foco, pelo menos da minha parte aqui nesse bate-papo, gente. É falar para vocês que, além dos resultados ali de testes e de atividades e de horas, a gente conseguir avaliar como empresa se o colaborador está colocando isso em prática no dia a dia dele ou não. E aí a gente foge, vou usar as palavras do meu colega Farina, a gente foge de um modelo mais universitário, mais acadêmico, né? E a gente consegue atrelar o treinamento de fato às diretrizes de negócio que a empresa tem. Então, assim, por isso que a gente falou de mapear os envolvidos, por isso eu falei para vocês desse envolvimento dos gestores, o quão importante é que os gestores estejam on board com a gente. Porque quando o gestor ele está participando, ele consegue dar feedback também. Porque é o gestor que está no dia a dia participando da reunião com o colaborador e ele vai perceber que há um mês atrás o colaborador mal conseguia falar, se apresentar e que agora ele já está começando a participar, que ele consegue trazer alguns insights. É aquele colaborador que não conseguia responder um e-mail em inglês e mandava várias coisas, vários erros e o gestor via. E agora o gestor vê que os e-mails estão sendo redigidos de uma forma melhor. Então, contar com os gestores e ter esse feedback é muito importante, porque a gente está falando de um modelo de estudos que é diferente para um público que, além da demanda do idioma, tem uma pressão ali no trabalho, que tem uma série de outras atividades para fazer, muitas responsabilidades. E a gente focar em um aspecto só, numérico, talvez não seja nem justo, né? A avaliação do aprendizado de idiomas, ela ultrapassa os números. E ela, muitas vezes, é sutil, por isso é muito difícil da gente avaliar. Mas sei que se vocês já responderam que gostam de trabalhar com soft skills, vocês sabem do que eu estou falando, né? Mensurar soft skills nem sempre é tão fácil, mas acho que esse é o recado. Todo mundo junto, todo mundo conhecendo sobre o projeto e trabalhando para ver os resultados dos colaboradores, além dos números. Eu acho que essa seria a receita de sucesso para que a política de idiomas no dia a dia traga resultados para vocês, tá bom? Você trouxe um ponto, Bri, que é super importante, que as pessoas aprendem de formas diferentes, né? E com velocidades diferentes, através de estímulos diferentes. E o online permite muito que cada um foque um pouco mais no que é preciso, afinal de contas não é uma sala de aula ali em que o treinamento acontece para todo mundo de forma simultânea e da mesma forma, mas os resultados esperados também vão ser diferentes. Então, a gente acaba usando muitas vezes a parte numérica, porque é uma forma de comparar, mas ela não traz exatamente o que a gente espera. Acho que a pergunta que eu mais escuto é: quanto tempo demora para um aluno mudar de nível? E essa, eu brinco que é a resposta de $1 milhão, porque sim, a gente tem médias, a gente tem estimativas, mas a resposta depende, né? Depende de quantas horas esse aluno vai estudar por dia ou por semana, depende do nível de facilidade dele, depende de que nível que ele parte. Então, se ele está saindo do nível básico para o intermediário, é mais rápido do que do intermediário para avançado. Então, são várias coisas aí em que a gente mensurar só número de atividades realizadas não dá para a gente o resultado que a gente espera, né? As respostas que a gente busca. Falando em respostas, temos aqui uma pergunta no chat sobre a coparticipação. E sim, isso ainda é muito feito por diversas empresas. Eu vejo, na maioria das vezes, porcentagens variando entre 20% e no máximo 50%, mas acho que 20%, 30% é o mais comum. É permitido, a não ser por empresas que sejam signatários do e-social. Nesse caso, o desconto em folha para treinamento é proibido e vai trazer problema trabalhista. Tem muita empresa que faz disso como um dos impulsionadores de engajamento. Eu tenho minhas dúvidas do quanto que isso funciona, porque dependendo principalmente da porcentagem, aquilo não dói tanto no bolso, ou então também aos pouquinhos esse desconto meio que entra na rotina e você nem percebe mais, mas é uma forma de reduzir um pouco o custo da empresa, né? O investimento que vai ser feito. Então é uma prática ainda muito utilizada. Agora tem que tomar cuidado, isso precisa estar bem combinado com o colaborador, né? Você não pode, de repente, começar a descontar um valor de folha dele. Então, dependendo da forma como esses alunos forem selecionados, se for algo mais, quem quer estudar, se inscreve aqui,
ou se foi, Priscila, você precisa melhorar o seu nível de inglês, vou te colocar no treinamento aqui, muda um pouco a relação que a gente tem com o desconto em folha, se foi algo mais mandatório ou mais eletivo. E é sempre bom ter um documentinho ali em que o colaborador, quer dizer, a aprovação do desconto é essencial, é mandatória, mas uma coisa que a gente faz muito também como prática de engajamento é mandar um formuláriozinho, um termo de responsabilidade para os alunos. Então, falando que, olha, nós, empresa X, estamos te disponibilizando uma plataforma, um treinamento super legal, mas a gente precisa do seu engajamento para fazer com que a coisa funcione. Você não vai aprender por inércia, por osmose. Então, aqui é um termo em que o aluno se compromete a fazer a parte dele para o treinamento funcionar. Claro que a gente não vai cobrar a multa do aluno se ele não fizer, né? As empresas não praticam isso, vão no máximo tirar a licença dele, mas querendo ou não, é um termo de responsabilidade. O aluno ali sente a importância da participação dele para que o processo funcione. Sim, ainda sobre desconto em folha, valor de coparticipação, eu acho que as únicas atenções que estavam fazendo algumas perguntas sobre documentos e tal, é deixar as regras muito claras, porque daí um colaborador pode ser demitido ou ele pode pedir demissão, como que isso vai funcionar, então acho que são alguns pontos de atenção, mas nada que difira muito de outros treinamentos que vocês já realizem desconto em folha, então é só um termo muito parecido. E aí a Pamela fez uma pergunta, ainda é utilizado impor regras aos colaboradores para garantir o engajamento do programa? Quando a gente está falando de programas que não são comprados, aqui a gente está com foco em política de idiomas, é algo que está sendo fornecido pelo menos até 70% ali, pela empresa. Então, a empresa está dando algo para o colaborador. Ela vai exigir alguns quesitos mínimos. Então, o colaborador não pode ficar mais de 45 dias sem acessar. Tem alguns clientes que vão falar 60 dias. O colaborador não pode ter mais de 30% de falta. Assim como se ele fosse fazer um treinamento presencial para para uma pessoa comum. Hoje você se matricula em uma escola, se você tiver menos de 70% de presença, você acaba não sendo aprovado naquele módulo. É lógico que a gente sempre vai ter exceções, que a gente sempre vai ter questões ímpares acontecendo e a gente vai tratar delas com muita cautela, mas no geral, tendo as regras, desde que elas sejam claras, e como a gente disse, claras desde o início, desde antes do treinamento começar, nos comunicados, na maneira que a gente vai ter o approach do RH e do gestor para o colaborador, é super normal e a gente vê que os alunos gostam, eles se sentem até mais seguros, porque eles olham para o treinamento e falam, eu sei o que estão esperando de mim. Então, eu sei o que eu posso fazer. E é legal que quando eles não fazem, muitas vezes antes da gente falar para RH, eles já falaram por quê e é super tranquilo. Então, é bacana que a gente tenha essas regras sim. É só tomar o cuidado, lógico, para que a gente também não faça regras que demandem tanto do colaborador que isso impacte dele não conseguir nem trabalhar, porque ele tem só que estudar para cumprir aquela métrica. Então, escolher um fornecedor que consiga auxiliar vocês e mostrar para vocês o que é plausível ou não vai fazer toda a diferença nesse sentido. Perfeito. Nos perguntaram aqui também qual a importância da participação dos HRVPs na criação, implementação e gestão do programa de idioma, e qual é o papel desse profissional. Respondendo de maneira geral, acho que vai muito da cultura da sua empresa, de quanto que essas pessoas estão próximas dos colaboradores, né? Ela não pode aparecer ali só nesse momento, só na hora de cobrar resultado, mas em geral a gente vê essa participação como muito positiva. É muito bacana a gente ver a empresa inteira comprada naquela ideia, né? Naquele grande objetivo. Foi um pouco do que a Pri comentou. Quando a gente tem a possibilidade do CEO da empresa participar do kickoff e falar o porquê que aquele investimento está acontecendo, isso muda muito a forma como as pessoas passam a ver o treinamento, né? Ele deixa de ser só algo que a empresa está te dando ali e você pode fazer, ai que legal, a empresa investe em mim, mas algo que te faz fazer parte daquele momento da empresa. Há umas 2 semanas atrás a gente fez um lançamento em que o CEO falou, estamos nos internacionalizando, a gente é uma empresa brasileira que nunca precisou do idioma e agora isso é uma realidade, nossa planta nos Estados Unidos está sendo aberta, a do Canadá está em obra e vamos lá pessoal, estamos fazendo a nossa parte para que vocês continuem conosco.
E, nossa, isso faz uma baita de uma diferença. Então, quanto mais líderes estiverem envolvidos, não só na hora da bronca, mas também na hora do estímulo e da divulgação, a gente passa a ter resultados muito interessantes. Vou responder super rápido, porque a gente já estourou o tempo, mas nos perguntaram sobre o que o aluno tem acesso dentro da plataforma, né? Dentro do curso, se são só aulas gramaticais, se tem dinâmica. A Golfluent trabalha com várias ferramentas diferentes, então a gente tem toda essa parte de trilha de aprendizado com atividades que vão desenvolver pontos gramaticais, leitura, vocabulário, tem tutoriais, a gente trabalha com recursos que são atualizados semanalmente para gerar mais engajamento e trazer mais atenção dos alunos. A gente possui aulas em grupo para prática de conversação, para que essa pessoa esteja exposta a diferentes sotaques, a outras pessoas, a outras culturas, para que ela conheça um pouco mais, né, para que ela se prepare um pouco mais para situações reais. E a gente trabalha também com aulas particulares, que são muito direcionadas para necessidades específicas de cada aluno. Anotei seu nome aqui, Letícia, depois a gente entra em contato para te contar bem no detalhe como é que esse treinamento pode acontecer. E entendendo os seus objetivos, a gente desenha um plano que case aí com o que você está buscando. Recadinho importante, vocês vão receber não só essa sessão gravada, mas também um e-book nosso que resume tudo isso que foi apresentado por mim e pela Pri. Baixem o e-book, façam uso, espero que vocês gostem. Se tiverem qualquer feedback, não deixem de passar para a gente. Esse e-mail, se não me engano, chegar amanhã para todos vocês. E por favor, contem com a gente. A gente também vai entrar em contato com vocês para saber o que vocês acharam, se ajudou, se as informações aqui foram relevantes e saber quais os planos futuros de vocês, obviamente. Tomara que esse bate-papo ajude no sucesso da política de idiomas das empresas de vocês e que a gente tenha dado aí insights relevantes. Obrigada pela participação de todo mundo na sessão, nos posts, com as perguntas. Adorei, você não adorou, Pi? Eu gostei bastante. Obrigada por vocês terem participado. Se vocês puderem, antes de sair, só deixem um oizinho aí no chat. Falem se foi válido participar, se vocês conseguiram aprender, ter algumas ideias legais. Acho que a gente vai ficar bem feliz de ver os comentários de vocês. Legal. Bom restinho de semana, pessoal. Prazer estar aqui com vocês hoje. Um abraço, até mais, até a próxima. Obrigada pelos feedbacks. Tchau, tchau, gente. Boa tarde.